Muito bem, agora meio-dia, aliás, 3:01, pra você que tá ouvindo o som da 97 FM 97,7, bater um papo legal, um papo descontraído, fiz inúmeras entrevistas, mas eu nunca entrevistei alguém que eu tô vendo pela primeira vez, que parece que já nos conhecemos há muito tempo. Eu tô falando dele, Alexandre Bez, ou Bez, espero que eu tenha acertado o nome. Ô Alexandre, você me chamando de Betão pela primeira, a gente se conhecer, você já chegou me chamando de Betão, a gente já tá com essa, digamos que essa intimidade toda, falando dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, parece que moramos em São Paulo junto, mas não é a primeira vez que estamos nos vendo, falando sobre jiu-jitsu também. Verdade. Percebeu que eu lutava, e a gente começou a falar sobre vários assuntos, e isso flui porque você é psicólogo e escritor, ou porque o Alexandre Bez agora, por enquanto, não colocou a psicologia em prática? Seja bem-vindo a 97. Betão, obrigado aqui pelo seu programa, parabéns por essa simpatia que é nítida, é natural, né? Que você continue sempre esse sucesso aqui na FM 97.7. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que foi natural, né? Eu costumo não analisar as pessoas, acho que foi empatia. Eu fiquei com isso, eu falei, tá me analisando. Que bom que não quis dar um golpe de jiu-jitsu, se você faixa preta ou branca, eu ia apanhar. Jamais. Alexandre, mas que ventos trazem você pra Foz do Iguaçu? Bom, eu adoro Foz, né? Eu tô sempre por aqui, minha mãe tem negócio aqui na cidade também. Uhum. E acho que Foz tá enraizada aqui na minha vida. Eu acho que não tem como eu tirar Foz do Iguaçu da minha vida, porque eu passei minha vida inteira aqui na cidade. Uhum. Então, a infância inteira, a adolescência inteira, a fase adulta inteira, e continuo passando. Então eu gosto muito. Eu venho a minha média de Foz do Iguaçu é de 2-3 vezes por ano, mas eu gosto muito. Hoje você tá residindo em São Paulo. Mas fazendo umas escalas ali nos Estados Unidos. Isso. Então o Alexandre não para. Não, eu acho que eu sempre estou em constante movimento, né? Acho que é importante. Não só físico, mas principalmente o mental. Somente o mental. E por falar em Estados Unidos, a gente estava falando em off sobre seus livros que você pretende lançar nos Estados Unidos. Já tem 3 livros lançados, que é Inveja, O Inimigo Oculto, A Magia da Beleza Feminina, que essa que eu acho que é a magia mais linda que existe. Linda. E O Que Era Doce Virou Amargo. O Que Era Doce Virou Amargo é uma trilogia. Na realidade, ô Betão, hoje eu tô com 6 livros publicados, tá? Aqui no Brasil. E tô fazendo outros também, mas publicados são todos pela editora Juruá, que é aqui no Paraná, inclusive, em Curitiba, né? Que é www.juruá.com.br, que é a minha editora. E agora eu tô partindo pro mercado digital também. Minhas outras obras todas serão lançadas no mercado digital e paralelamente serão lançadas nos Estados Unidos também, e eu espero também que em outros lugares do mundo. Eu tô tentando, assim, se realmente se eu tivesse a sorte de Deus me ajudar, acho que seguir o mesmo dele. Olha, eu tava em julho agora nos Estados Unidos, abri o New York Times, sessão de domingo, indicação de leitura, tinha 8 livros. Quem era o primeiro? Paulo Coelho. Dá uma satisfação imensa, né? Aí dá orgulho de ser brasileiro. Dá, lógico, porque é um cara que veio do nada, fez as obras dele de maneira natural, sem nenhum tipo de exploração externa, quer dizer, foi honesto no seu trabalho, merece o sucesso. 85 milhões de livros vendidos, não tem que falar mais nada. Verdade. Ô Alexandre, e aí em contrapartida a gente teve esse fato lamentável que ocorreu, a gente estava conversando em off, com aquele rapaz lá, eu vou falar o nome dele aqui, mas eu vou falar o nome dele constrangido, porque não pode dar marketing pra quem faz isso. E agora você acaba de receber a informação sobre o estado de saúde da menina, com o MC Gui fazendo bullying com a menina dentro de um ônibus, dentro de um trem ali que tava na Disney, num parque nos Estados Unidos. E aí a gente tava conversando sobre isso e você obteve as informações agora que aquela menina tá se tratando de um câncer. Comportamento humano, a que nível chega? Então, assim, eu não conheço a pessoa e nem conheço a menina. Agora, o que acontece? É muito chato, porque primeiro que ela estava num parque de diversão, né? Se eu não me engano, ela estava dentro do monorail, que o monorail é um dos sistemas de transporte dentro da Disney, que leva você de alguns hotéis até os parques. Eu acho que a menina, ela tinha todo o direito de estar ali, vestida de como fosse ou deixasse de ser. Porém, não importa quais seriam as características dela, mesmo que ela tivesse vestida de um pateta ali. Eu acho que por ser uma criança e por ser uma criança visualmente ali, você vê que a menina tem algum tipo de problema, né? Pode ser que a gente falou de um câncer, pode ser que ela tenha outros problemas também além disso, alguma deformação neurológica, alguma deformação neuropsiquiátrica, não dá para saber, mas mesmo que não tivesse nada, eu acho que foi uma atitude patética, uma atitude de uma pessoa extremamente irracional, extremamente infeliz, e veja, isso é muito importante. É aquilo que a gente conversou, a gente tá numa rodinha de amigos, eu, você, sei lá mais quem, é verdade, ainda até parece que eu te conheço há 50 anos. Verdade. Obrigado, Betão, olha, foi um prazer te conhecer, cara. Então, assim, um tá bêbado,
bêbado, o outro cai, a gente dá risada, mas é diferente, nós somos colegas, nós somos amigos, né? Então, existe uma diferença. Agora, quando você não conhece alguém e você não está fazendo uma brincadeira, isso em psicologia se chama xiste psicológico, isso está nas escrituras de Freud. Então, quando você faz uma brincadeira nesse sentido, não é uma brincadeira, você está falando aquilo que você pensa, isso é muito sério. Assim, eu acho, veja, não importa se você seja ator, se você seja milionário, se você seja o astronauta que foi lá dar a volta na Lua e voltou, veja, sucesso não molda a personalidade de ninguém. A personalidade já está exatamente na pessoa. Exato. Não é o sucesso, não é o dinheiro ou a fama que faz a personalidade de alguém. Então você pode ter vindo do nada, você pode ter nascido milionário e ter feito um sucesso, como tantas pessoas ali ao mundo. Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo de uma maneira geral. E essas pessoas conseguiram ali amelhar alguma coisa nas suas carreiras, mas o dinheiro e a fama é apenas agregado. Aquilo que você é, Betão, você já é. A personalidade da pessoa começa no feto, isso é muito importante. Tá? Eu já vou também explicar a diferença de criação e educação. A personalidade da pessoa, ela nasce no feto e ela vai até os 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, a personalidade de qualquer ser humano, você é todo mundo, isso é padrão, é regra, ela já está fechada. Se você prestou, você vai prestar. Se você não prestou, você não vai prestar. Então, o que acontece? Claro que você tem... E aí é que envolve a criação. Educação se refere apenas a movimento escolar. Eu vou sair com você hoje para jantar, a gente vai num restaurante francês ou num evento, a gente vai saber se comportar lá. Isto é educação. É você saber se portar em qualquer lugar, falar um outro idioma, saber se realmente se movimentar e se exibir corporalmente dentro daquela situação que precisa. A criação, ou você adquire em função daquela educação, daquela criação até os 8 anos de idade. Essa pessoa em questão, que realmente até me dá nojo de falar o nome desse cara, veja, não conheço, não faço questão de conhecer. Agora, veja, não adianta você dar tiro em meia dúzia e pedir perdão. Não existe isso. Então, assim, psicologicamente, ele simplesmente representou aquilo que ele pensava da criança. Não existe brincadeira para a psicologia. Eu repito aqui. O nome disso é xiste psicológico, tá em Freud. É um dos mecanismos que você acessa o inconsciente daquela pessoa, que é aquilo que ela pensa. Então, quando ele ridicularizou a criança ali, não importa exatamente o porquê, ele simplesmente estava expondo a personalidade dele. E quantas vezes ele já fez isso e não expôs em rede social? Claro, e fez claro. Um monte? Assim, é um sujeito altamente deplorável, né? É um sujeito que mostra o que realmente ele é. Não importa se ele ganhou 1 milhão, 2, pra mim tanto faz. Veja, o sucesso não molda a personalidade, isso que eu te falei. A personalidade já vem. Ele mostrou realmente o que ele é, que é uma pena, porque agora e o trauma da menina, né? Então, assim, e se ela percebeu ali que ela estava sendo ridicularizada e de repente pode ser que ela não tenha realmente nenhum problema neurológico, nenhum problema psiquiátrico e esteja com a consciência totalmente ali perfeita. A partir daquele momento ela pode ter algum trauma devido àquilo que ela passou. Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Uma atitude dessa, se ela tiver, eu não sei se o problema dela, Betão, é um problema relacionado à condição neuropsiquiátrica. Agora, veja, se ela não tiver nenhum problema neurológico, psiquiátrico e tiver um entendimento da situação que a envolve, de toda globalizada, ela vai perceber que o cara fez aquilo e aquilo pode gerar nela, assim, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, ele já gerou na menina um problema ali. Porque parece que em algum momento do vídeo ela observa, ela fica ali meio sem jeito e tal. Quer dizer, ela já tem toda uma condição ali precária fisicamente, né? Então, assim. Lamentável. Ela não tem o que falar. Eu acho que um cara desse aí é execrável. O comportamento execrável é lamentável. Lamentável. Eu tô falando aqui, conversando com o Alexandre Bez, ele que é psicólogo, é escritor, é autor de vários livros, é especialista em relacionamento pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Ô Alexandre, devido a essas especialidades e o atual mundo que a gente vive hoje, o Jurandir falou algo muito importante pra gente, que a internet deu voz a muitos idiotas. Como combater essas síndromes que tem hoje, que é a síndrome do pânico, que até no próprio celular a pessoa que tem isso, ela pode ficar repreensiva ali, vendo algumas imagens. O comportamento, como que é o comportamento hoje para você lidar com o ser humano, devido a você estar na palma da sua mão, a vida de muitas pessoas está na palma da sua mão?
Claro, né? Bom, o Jurandir foi fantástico aí, porque a internet realmente dá voz a muitos idiotas. Muitos. Né? Idiota é a classificação menor do que de inteligência, tá? É 30 num score de medição, pra você ter uma ideia. Eu acho que assim, que as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência, né? Eu acho que você pode ter o direito de pensar qualquer coisa na sua vida. O que você não pode, especialmente quando você é uma pessoa de mídia, você não pode ali falar coisas que podem prejudicar o outro. Por quê? Porque quem é que tem voz, além, não vou nem falar político, mas quem é que tem voz, né, no mundo realmente midiático? São os artistas, né? Os artistas, pessoas de fama, celebridades. Então cabe a essas pessoas realmente fazer o melhor para que a vida das pessoas fiquem bem, né? E não realmente porque você está ali num degrau a mais que o outro, numa questão ali de conhecimento, numa questão ali de poder ou de dinheiro, você ser melhor que alguém, explicar que você é melhor que alguém. Não, na realidade não. Todos nós, o Betão, estamos sujeitos a qualquer coisa. Eu posso virar aqui a esquina e cair e bater a cabeça. Então, assim, não existe segurança de nada. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que tentar realmente fazer o uso do celular, o uso realmente dessas informações de uma maneira as informações. Claro, você tem o direito de brincar, mas com seus amigos, não com estranhos, né? E não brincadeiras sérias envolvendo crianças. Então, assim, ainda mais crianças problemáticas de saúde. Então, assim, você falou da síndrome do pânico. Se essa menina fosse, eu acho que não deve ser. Portadora de síndrome do pânico. Uma portadora de ansiedade. Ele poderia ter desencadeado ali uma síndrome do pânico nela. A síndrome do pânico nada mais é do que a pior manifestação da ansiedade. É uma doença, Betão, 100% psicológica. Não existe elementos psicoquímicos ou neurológicos ou... Não existe remédio, falar o português claro, não existe o remédio da farmácia. Já vou chegar lá. Pra tratar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não existe condição física da síndrome do pânico, ela é 100% emocional, 100% psicológica, e qualquer evento estressante que envolva um estresse, e esse evento estressante, se a pessoa tiver uma tendência a ter a síndrome do pânico, ele desenvolve. É o que a gente chama em inglês, em psicologia, de psychological break. Seria o quê? Um furo psicológico, vamos dizer assim. Aconteceu esse trauma, tá? E aí a pessoa desenvolve. Em relação ao remédio para síndrome do pânico, é ansiolítico com a terapia. E se cura, porque a síndrome do pânico é uma manifestação plenamente neurótica, tá? Plenamente neurótica e altamente curável, só que demora, a reversão é demorada, mas é um sofrimento longo. Eu tive pessoas bem próximas que teve então você sabe como é que é. Eu sei como que é. Ela gruda no seu pescoço e te leva faixa preta ou não, você tem que levar essa pessoa para o hospital. Exatamente, é muito triste. Eu vou tocar uma música e a gente vai continuar com o papo, e eu vou perguntar e eu quero saber, hoje a gente está vivendo, você falou dos monstros que nós temos hoje. E eu tenho um filho pequena, e muitos que estão nos ouvindo também têm filha pequena, e tem um monstro que a gente não conhece, a gente não vê o rosto, a gente não vê a cara, até que a criança manifeste esse monstro, que é a pedofilia. Sim. E vamos falar também, estamos no Outubro Rosa, e tem um câncer de mama, e aonde a psicologia pode entrar para ajudar na recuperação dessas mulheres e até mesmo na prevenção. Agora 3h15, eu vou tocar uma música e na volta continua o papo aqui com o Alexandre Bez, ele que é psicólogo e escritor há muito tempo, há um papo descontraído aqui junto com a gente. Muito bem, agora 3h18, pra você que tá ouvindo o som da 97 FM 97,7, o Alexandre Bez tá aqui junto com a gente. O Alexandre, estávamos falando em off sobre o mal que acontece e a gente só fica sabendo, infelizmente, quando nossos filhos, principalmente nossos filhos pequenos, são acometidos do pedófilo. E como dentro da psicologia a gente consegue observar isso antes que aconteça o ato em si? É complicado, né? Betão, obrigado até agora pelas introduções. Eu costumo me definir como um estudante mesmo. Eu tô fazendo um livro sobre isso, né? Do qual eu denominei Coleção Monstros Urbanos, Pedofilia, Assassinos e Estupradores. É uma coleção longa, porque demanda estudo, eu não posso colocar na minha cabeça o que eu acho, então tem que realmente pesquisa, envolve por isso essas coisas dos Estados Unidos. Eu tô fazendo alguns cursos também lá nos Estados Unidos, online também, porque às vezes não dá tempo de fazer presencial. Enfim, tudo isso ajuda. A questão da pedofilia, eu acho que é uma das ações mais nocivas que pode acontecer contra uma criança. Por quê? Porque você destrói o aparelho psicológico dessa criança, né? De cada 10 vítimas de pedofilia, 7 viram pedófilos. Tá? Olha, é um dado impressionante. Então assim, eu sei que existem países na Europa,
se eu não estou te mentindo, e se eu estiver te mentindo, peço até desculpas, eu acredito que a Holanda, entre outros, estão tentando até descriminalizar a pedofilia. O Betel, ela tem que ser vista como uma condição criminal patológica, tá? É cadeia mesmo e tem que ser a pena máxima, é um crime super hediondo. O que acontece? Realmente o que você falou, você tem razão. Algumas crianças só manifestam a atividade pedofílica que aconteceram com elas após o ocorrido. Então, assim, onde que o pedófilo vai estar? O pedófilo, qualquer pedófilo, ele vai estar onde? Em loja de brinquedo, em parque de diversão, entendeu? Em todos os lugares em festinha de criança, em todos os lugares que realmente tem uma concentração maior de criança, é ali que ele vai estar, porque é ali que ele tem a chance de fazer a sua vítima. Exatamente, né? Então, assim, existe os pedófilos passivos e os pedófilos ativos. O que é isso? O pedófilo passivo é aquele que tira a foto e se cita com as fotos e vai passando as fotos para outros pedófilos e tal. O ativo é aquele que vai lá e faz realmente a ação. O grande lance da pedofilia, eu acho que é tentar identificar o pedófilo, né? O olhar é muito importante. Eu deixaria como uma dica rápida, porque senão o meu trabalho não está totalmente pronto, mas pelo que eu estudei até agora, identifique sempre o olhar de desejo do pedófilo. O pedófilo, ele olha para a criança com um olhar de desejo maior, é um olhar de desejo mais centrado, como você quer um carro, quer uma comida, quer uma mulher, enfim, não importa. É mais ou menos, é o olhar do desejo, mas ele é centrado na criança. O pedófilo, ele se aproxima muito da vítima escolhida, então ele vai se aproximar muito da família. Nos Estados Unidos você tem pessoas que fazem serviço de babá, né? Como você bem sabe, e muitos são homens, até se oferecem. E a pedofilia, ela está em todos os segmentos, porque ela não depende de condição social ou condição intelectual ou econômica ou qualquer outra coisa. Então, assim, acho que o olhar é muito importante, a aproximação é muito importante. Os comentários, o pedófilo, ele não consegue se conter, ele comenta muito a respeito da filha, do filho. Não tem sexo na pedofilia, não existe a condição heterossexual ou homossexual. O pedófilo, ele apenas tem uma preferência ou por meninas ou por meninos, vai depender da preferência dele, ou por ambos. Existem os pedófilos paternos, que são os caras, que são os próprios pais e praticam o ato da pedofilia com os filhos ou com os enteados, e existem esses pedófilos que são pais também, mas não aliciam seus próprios filhos, preferem aliciar outros filhos. Agora, eu acho que, assim, a educação, a criação familiar, falando para que não fale com estranhos, não aceite nada, porque... Aquela velha criação dos anos 80. Fantástica, é isso, é bem isso. Então, assim, nunca ensine seu filho a falar não para um estranho. O pedófilo, nos Estados Unidos, eu tenho estudado muito, porque a base do meu estudo está ali, ele gosta de se aproximar da criança pela atratividade. O que é isso? Um doce, uma bala, um cachorro. Então, eu estava lendo uma matéria outro dia nos Estados Unidos, isso está no meu livro, tá? Que o pedófilo usava um cachorro para se aproximar das crianças. Olha, perdi meu cachorro, ajuda aqui, achei, me ajuda a levar ele até o carro, sequestra. A aliciação, que em inglês chama grooming process, isso é muito importante, porque tudo começa pelo processo de aliciação, tá? Da pedofilia. Ele pode ser um processo de aliciação gradativo, sedutor gradativo ou imediatista, adutor. Então, o que significa isso? Ou ele vai agradando a família e a criança para gerar confiança dessa família, e quando tiver oportunidade e tiver toda a total a confiança da criança, ele agir como ele tem que agir, de acordo com o MO dele. Cada pedófilo tem o seu MO, que é o modus operandi, né? Ou ele sequestra a criança, ele não tem esse tempo mental hábil para poder esperar. E é muito engraçado, assim, se um pedófilo, não engraçado, é muito triste, mas se um pedófilo, veja, ele conseguiu sequestrar uma criança, como houve ali no caso do Castro, nos Estados Unidos, que teve, não sei se você viu isso, você acompanhou, era não sei o que Castro, não tem nada a ver com o Fidel, não, tá? Sim. Não tem nada, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o ex-presidente lá de Cuba, não. Não, é só o mesmo nome. Esse cara tinha 3, 4 crianças ali no como é que chama? No sótão da casa dele. Tá? Então, assim, quando faz 18 anos, não interessa mais, perde o objeto de interesse. Porque a pedofilia, o que é? É a atração realmente por meninos e meninas menores de idade, né? A pedofilia geralmente vai até os 12 anos, depois você tem, tudo pedofilia, mas você tem uma diferença de nomenclatura, efebofilia que fala,
né? Então, que são aí as atrações de 12 até os 17. Ô, Alexandre, pra gente fechar, câncer de mama, a gente tá no Outubro Rosa, a psicologia entra onde? Na prevenção e também depois que a mulher tá se recuperando, porque eu sei que é uma parte muito importante, a parte mental. Claro, a psicologia é extremamente importante para que for uma terapia de apoio, desde o descobrimento da doença até a cessação total dessa doença, para que ela se sinta amparada e se sinta fortalecida para combater. Porque o que acontece, ô Betão? Todos nós temos defesas corporais para tudo na vida. Para um resfriado, para uma pneumonia, para qualquer outro tipo de manifestação ali patológica corporal. Temos defesa também contra o câncer. Uma mulher que vive amargurada, que vive triste na sua residência, que só tem decepção em cima de decepção, rancor em cima de rancor, chateação em cima de chateação, vive uma relação, isso é muito importante, vive uma relação matrimonial triste, sem felicidade, sem atividade sexual, as defesas do câncer dessa mulher vão minando, e aí que dá o câncer de mama. Né? Isso eu estou falando na parte psicológica. Sim. Não estou considerando aqui parte fisiológica, não estou falando de parte genética, não é nada disso. Mas é a parte mental da pessoa. Sim. Né? Então aí é muito importante que essa mulher se fortifique, tome a consciência que ela é uma mulher, que ela é um ser humano aqui, que atuante aqui na Terra, que ela possa ali fazer coisas que ela goste, seja um curso, seja uma ginástica, quer fazer outra faculdade, faça, arrume um relacionamento prazeroso, pelo amor de Deus, porque algumas pesquisas nos Estados Unidos mostram que muitas mulheres que têm uma relação matrimonial, uma relação conjugal deficiente, especialmente quando ela gosta do cara e não é recíproco, esse sentimento, ou o cara não a trata bem, pode aparecer câncer de mama também. Então acho que é extremamente importante as pessoas, as mulheres se conhecerem, saberem quem são, ir atrás dos seus objetivos, mas nunca se sentirem amarguradas. Isso ajuda muito também na recuperação e depois no pós-operatório também. Isso é muito importante. Então, fica a dica para as mulheres, nesse Outubro Rosa, a parte mental ela é essencial na prevenção e no pós-operatório também. Sempre é bom ter um contato com o seu psicólogo, conversar com o seu psicólogo, se abrir com o seu psicólogo. Eu acho que quando a pessoa ela consegue se abrir, consegue conversar, consegue falar das suas dores, dos seus amores e do seu rancor, ela consegue ter a parte mental mais leve, mais branda e ela se recupera com certeza. Já tô mandando um certificado amanhã pra você de meu assistente. Falou bonito. Então, obrigado, junto, cara. Obrigado. É muito assunto. Eu queria perguntar sobre o filme do Coringa, eu queria perguntar muitas coisas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Fica convidado para uma próxima oportunidade de você marcar presença. Maravilha. Vou te trazer um livro de presente. Sim, aqui em Foz, você vai ficar quanto tempo? Mais 2 dias. Mais 2 dias. Tá ministrando algum curso? Tá fazendo alguma atividade relacionada à psicologia em Foz ou só veio visitar o pessoal? Não, essa vez só vim visitar mesmo. Então, quando for lançar esse livro que tá sendo confeccionado, dá um toque pra gente, voltando em Foz. Já é convidado. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Esse foi Alexandre Bez, ele que é psicólogo há mais de 20 anos atuando na profissão, renomado internacionalmente, marcando presença aqui nos estúdios da 97 FM.